Nesse bloco, o assunto é segurança, talvez um dos assuntos que mais deixem o alagoano preocupados, né? Suas famílias de um modo geral. Aqui comigo o candidato Golbery Lessa, do PCB, e obviamente a pergunta é direta. O que é que o seu programa de governo ou o que a sua equipe pensa sobre esse tema que aflige tantos alagoanos, que é a questão da segurança? Primeira coisa, sublinho novamente que a questão da violência é uma questão que é um índice da falência de todas as políticas públicas. Então, no Japão, por exemplo, se você pega o índice de assassinatos por 100 mil habitantes, você vai ver que lá é em torno de 2. Se você pega em Alagoas, você vai ver que aqui é em torno de 65 para 70. Então, a diferença de 2 para 65 para 70 não pode ser explicado por uma índole do povo, que seja violento ou pacífico, não pode ser explicado simplesmente por uma questão da política de segurança, mas tem que ser explicado por todas as políticas públicas. Como no Japão, na França e outros lugares, as políticas públicas funcionam mais, a criminalidade é menor. Como aqui não funcionam, a criminalidade é maior. Uma das maiores do mundo, porque as nossas políticas públicas são algumas das piores do mundo. Daí que, na nossa concepção, nós precisamos primeiro fazer com que esse paradigma da explicação da violência se estabeleça no governo e na sociedade civil alagoana, de que o nosso problema de violência é um problema de todas as políticas públicas. Agora, no que se refere à política de segurança em si, nós temos algumas ideias centrais. Uma das primeiras ideias que gostamos de sublinhar é a necessidade da desmilitarização da polícia militar e da unificação dessa polícia sem militarização com a polícia civil. Por quê? Porque a polícia militar ela foi constituída de uma maneira muito hierárquica, onde o soldado, o cabo, eles são impedidos de se sindicalizar, impedidos de ter liberdade de se organizar e de expressar os seus interesses corporativos. E, ao mesmo tempo, essa hierarquização se baseia numa ideologia que a sociedade é uma espécie de inimiga do policial, que a sociedade é uma espécie de agente externo que está internamente querendo desorganizar a sociedade. Então, essa hierarquia que dificulta a liberdade e a cidadania dos soldados e cabos, sargentos também, e essa visão militarista de que a sociedade civil é uma espécie de adversário da polícia, ela tem um impacto muito grande no cotidiano da polícia. A polícia acaba agindo de uma maneira muito violenta e tendo um número de mortes por ocorrência muito grande. Outra coisa que nos parece fundamental é também ter uma preocupação com a alocação dos recursos das polícias no estado de Alagoas. Nós sentimos que a quantidade de soldados na rua, principalmente no policiamento comunitário, que para nós é fundamental, é muito pequena em relação ao número de soldados existentes. Além do mais, as necessidades de soldados, de policiais, são muito maiores do que o número de soldados e policiais que temos na Polícia Militar. Isso faz com que haja uma superexploração do soldado. O soldado tem que fazer muitas horas extras, e muitas vezes não é remunerado para isso, e gera uma tensão, um estresse no policial, que dificulta o tratamento respeitoso em relação à sociedade civil em geral. Então, a desmilitarização da polícia, para nós, é muito importante para acabar com essa cultura militarista e agressiva e para dar mais liberdade de organização, mais cidadania para o próprio policial. Candidato, obviamente essa meta da desmilitarização ou unificação das polícias, né, que são linhas aí de raciocínios que caminham para a mesma ideia, ela obviamente depende também de um contexto nacional. É uma decisão nacional. Uma decisão nacional. Mas vamos considerar a realidade objetiva e prática que seria de um eventual governo ter que, obviamente, aparelhar a polícia para que, nesse momento, ela, de certa maneira, continue com estímulo e para enfrentar o dia a dia da violência. Como é que o senhor pensa em fazer isso, considerando que, pelo menos, a versão oficial do governo é que não há mais recursos para se aplicar também para
a polícia militar, civil e pelo menos dentro dessa estrutura de segurança? Naturalmente, a desmilitarização da polícia é algo que passa por legislação federal. Quando afirmamos isso, queremos sublinhar o nosso apoio a esse movimento nacional pela desmilitarização da polícia. No que se refere ao aparelhamento da polícia, no que se refere às condições de trabalho dos policiais em geral, sublinhamos primeiro o seguinte: propomos uma polícia comunitária, uma polícia que esteja junto da comunidade. O policial esteja em cada esquina, faça parte de cada conselho de escola, cada conselho de política pública, esteja presente o policial, se inteirando do que a sociedade pensa, do que a sociedade demanda. Ou seja, uma das coisas fundamentais para a gente é mudar essa ideia de que o policial é algo fora da sociedade. O policial precisa ser incorporado à sociedade e o policiamento tem que ser o policiamento de bairro, de rua, presencial e não necessariamente a ronda de automóvel. A ronda de automóvel expressa a separação entre a polícia e a comunidade. A ronda passa, ninguém conhece quem está ali dentro, ninguém tem confiança em quem está ali dentro, e o policial vai, volta, gasta combustível, mas não tem um efeito significativo no que se refere à segurança daquela população. Então, uma das coisas fundamentais para a gente é que o policiamento seja essencialmente um policiamento comunitário. Uma outra dimensão no que se refere aos equipamentos e todas as condições de vida dos soldados, a gente cai exatamente nos mesmos problemas estruturais das outras políticas, né? É necessário o aumento da arrecadação, o aumento da receita, para que haja uma melhor remuneração dos trabalhadores da segurança pública, que haja melhores equipamentos para essas pessoas, qualificação para essas pessoas, o que não temos tido. Agora, no que se refere a isso, a equipamentos, a qualificação, isso também tem uma relação forte com a profissionalização da polícia e com o tratamento que a polícia tem que ter no que se refere ao clientelismo, né? Nós vemos influências políticas muito fragmentadoras da polícia. Percebemos vários políticos profissionais para os quais são designados profissionais de segurança pública para fazer a segurança privada dele. Uma série de problemas que temos no uso da polícia militar e no clientelismo em relação à alocação de recursos dentro da polícia militar. Seria necessário, por exemplo, rever totalmente a questão das licitações dentro da polícia militar. Candidato, um detalhe importante é que Alagoas figura, dentro desse conceito que o senhor falou há pouco, da morte, né, de jovens negros, na questão também do justiçamento e de ações de linchamento. Eu, inclusive, não presenciei um linchamento, mas vi fotos. Inclusive, a foto premiada no ano passado, do Prêmio Banco do Brasil, Ares Braskem de jornalismo, foi exatamente de um jovem sendo espancado em via pública. Uma cena realmente, assim, que para nós, né, foge ao cotidiano. Em alguns momentos só falou em barbárie. Isso já seria também uma barbárie. A sociedade defende que quem comete o crime deve ser morto. E, obviamente, em detrimento de uma morte anterior, que foi a morte do próprio Estado, que não conseguiu viabilizar a esse cidadão que chegasse a não se tornar um bandido. Dentro desse contexto, né, como é que o senhor vai reverter esse sentimento da sociedade de justiçamento e, em alguns casos também, de efetivação de ações de linchamento? Eu creio que esse tema é fundamental. E eu queria fazer uma ligação entre esse tema e um outro tema que se refere à violência, que do ponto de vista humano, do ponto de vista social, é um tema central. Primeira coisa, nós alagoanos, nós somos negros e pardos na maioria, né? Então, essa dimensão étnica da população alagoana fica muito, muito clara, a discriminação étnica fica muito clara no aspecto da violência. A gente percebe que as pessoas que são mais vítimas da violência são pessoas do povo, são pessoas de etnias negra e parda. Daí a gente já vê a injustiça nesse campo, como existe a injustiça nas outras políticas públicas. No que se refere à violência do justiçamento e do linchamento, me parece claro, né, e o partido tem isso claramente, que a ausência
do Estado como mediador dos conflitos, como mediador da justiça e de outras dimensões da sociedade, faz com que surja na população um dos sentimentos mais bárbaros que existe. É a ideia de que estamos numa sociedade de todos contra todos, onde cada um pode pegar uma arma, qualquer que seja ela, e realizar a justiça contra alguém que se coloca como criminoso. Ora, o lixamento ele quebra toda a civilização, porque o lixador ele dá uma pena completamente desproporcional e não dá chance de quem cometeu o crime se explicar, ou quem é suspeito de cometer o crime se explicar. O lixamento, portanto, é o limbo, é o último, é o fundo do poço da civilização. É quando a civilização de fato deixa de existir, porque não há instância de legitimação dos valores de justiça. Né? Então, precisamos nos colocar radicalmente contra essa ideia de justiçamento, contra essa ideia de que a polícia é juiz e executa ao mesmo tempo a pena, contra a ideia de que o justiceiro é bom porque mata o bandido. Só que, na maioria das vezes, né, em 90% dos casos, a pena que o justiceiro estabelece é muito além, né, do que a pessoa cometeu, e a quantidade de inocentes é muito grande em relação à quantidade de culpados. Queria sublinhar outra dimensão da questão da segurança, que é a questão dos presídios. No nosso programa, nós estabelecemos que é necessário uma legislação que estabeleça uma exigência maior para que uma pessoa seja diretor de presídio ou diretor de unidade de acolhimento de menores. Porque o diretor de presídio, ele tem uma das maiores responsabilidades da sociedade, que é ressocializar quem chegou no limbo da moral, quem chegou no fundo do poço da moral. Quem comete crimes chega no fundo da moral, do poço da moral. Portanto, o diretor de presídio precisa ser alguém altamente qualificado, né, do ponto de vista da pedagogia, da sociologia, de todas as ciências humanas, do direito. Ele precisa ter uma alta qualificação para que ele garanta que o presídio tenha uma cultura de humanização da pena para o preso, que implica em programas de escolarização do preso, que implica em programas que garantam os laços familiares do preso, programas que se refiram ao trabalho do preso, seja o trabalho urbano, seja o trabalho rural. Então, essa figura do diretor de presídio precisa ser alguém altamente qualificado e de honestidade plena. Portanto, nós precisamos de uma legislação que obrigue o Estado a só ascender pessoas a esse cargo, que tenha uma alta qualificação e que, ao mesmo tempo, prove trabalhos na sociedade civil, em programas de ressocialização de presos, em programas de direitos humanos. Um detalhe importante é que, como estratégia para o combate à violência, o Brasil hoje já tem um debate institucional sobre a descriminalização da maconha. Esse tema, inclusive, entrou também no roteiro de alguns candidatos à presidência da República. O Senado ontem realizou a terceira rodada de discussões a respeito desse tema. Juristas foram ouvidos. O que é que o senhor pensa sobre a descriminalização da maconha? Ela é um caminho também para tentar combater a violência no Brasil? O nosso partido, ele decidiu no congresso que tivemos esse ano, defender a descriminalização da maconha. Porque a criminalização gera toda uma tensão em relação ao usuário e quase que esquece que esse usuário é muito diferente do traficante, é muito diferente daquele que comercializa a droga. Então, nós acreditamos que a descriminalização ela vai facilitar a relação com o usuário e vai dificultar a comercialização da droga, porque nós propomos que o Estado e a sociedade civil possa produzir e regular a droga de tal maneira que ela não seja usada pelo capital ou pelos traficantes para lucrar com o seu comércio. Muito bem. No próximo bloco a gente fala sobre economia com o candidato Golbery Lessa do PCB.